Olá, estudantes do primeiro ano, turma B, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem fala é a professora Alessandra e hoje nós teremos aula de Ciências e Geohistória. Mas antes nós iremos marcar no nosso calendário o dia de hoje. Olha só, esse é o calendário do mês de setembro, certo? E a cena retratada no nosso calendário é da independência do Brasil. Aqui, ó, tem os personagens da Turma da Mônica, mas na verdade o Cebolinha está interpretando um personagem, certo? Marcante na história da independência do Brasil, que é Dom Pedro I, certo? E aqui, ó, tá retratado a cena da independência, que foi nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo, certo? No dia 7 de setembro de 1822, tá? Então, o Brasil até então era uma colônia de Portugal, ou seja, nós não éramos um país independente, nós não éramos o Brasil com um governo central, certo? Então, até essa data, o Brasil era colônia de Portugal desde 1500, época da então chegada dos portugueses ao Brasil, que antes eram habitados pelos índios, né? Nosso país não era um país sem ninguém, ele era habitado pelos índios de diversas etnias, certo? De diversas tribos variadas no Brasil inteiro. Portugal entra, né, no território brasileiro e começa a decretar que esse território seria uma colônia de Portugal, né? Então, nesse período, foram extraídas inúmeras riquezas do Brasil, como o pau-brasil, certo? Posteriormente, ouro, pedras preciosas, do plantio de cana-de-açúcar, certo? Porque açúcar era uma importante mercadoria da época, muito valorizada. Então, Portugal fez o Brasil colônia, certo? Para que pudesse extrair do Brasil inúmeras riquezas, né? Porém, Napoleão Bonaparte, né, um imperador francês, ele iniciou uma ocupação, uma guerra, e ocupou vários países da Europa, inclusive Portugal. Com isso, pressionado, né, Dom João VI, que era pai do Dom Pedro I, resolveu, certo, retirar-se de Portugal, porque a intenção de Napoleão Bonaparte era se apoderar de Portugal e da frota de navios, né, dos navios portugueses, né, que eram muito numerosos e que eles singravam os mares, né, com muita facilidade. Então, era essa a intenção, pilhar, né, tirar as riquezas, as obras de arte, apoderar-se do trono português e também dos navios. Então, com isso, a Inglaterra aconselha Dom João VI a sair com a família imperial, com a família real, e levar os navios consigo. Então, foi isso que Dom João VI fez, certo? Então, ele vem com a família real para o Brasil, certo? E Rio de Janeiro se torna, então, capital do Império Português. Com isso, com a chegada da família real, o Brasil ele começa a ter inúmeras vantagens, né? Ele vai ter as primeiras universidades, os primeiros tribunais, a questão do comércio, da troca de mercadorias é extremamente facilitada com a chegada da família real. Então, essa colônia, né, Brasil até então colônia, ela toma ares de um país, certo? Um país com a visibilidade, porque a família real estava lá. Dom João VI, pai de Dom Pedro I, continua no Brasil, certo? Dom Pedro I, ele vai crescendo, né? E Portugal exige que Dom João VI retorne a Portugal, certo? Napoleão Bonaparte já tinha sido derrotado, então Dom João VI volta para Portugal e Dom Pedro I fica no Brasil. E Dom Pedro I vai crescendo, ele se casa com a imperatriz Leopoldina, né, que é a dona Leopoldina, né, a da Áustria, e ele vai sendo o príncipe regente aí do Brasil.
Contudo, gente, com esse retorno de Dom João VI, eles querem que de novo o Brasil se torne uma colônia, assim, tenha áreas de colônia, né? Porque até então o Brasil não tem ele tem um ar de país, então quer retirar várias coisas que já estavam consolidadas aqui no Brasil, como a questão dos tribunais, né? A questão comercial, que antes era tratada aqui mesmo, deveria ser reportada a Portugal, logo o Brasil deixava de ter a autonomia que antes tinha. Então, com isso, as províncias ficaram muito satisfeitas, Minas Gerais, São Paulo e Bahia e outras, com essa situação. E exigiram que Dom Pedro I tomasse uma posição, se ele ficaria a favor do Brasil ou a favor de Portugal. E nesse momento, né, Dom Pedro I vai primeiro para Minas Gerais, acalmar os ânimos, certo? Posteriormente ele vai para São Paulo e nesse caminho aí, ó, tá vendo o caminho que ele faz? Às margens do Rio Ipiranga, ele recebe 2 cartas. Uma de José Bonifácio, né, que era um dos assessores dele, e da dona Leopoldina, que era esposa dele, comunicando a ele da situação, que estava muito complicada, ou o Brasil tornava-se independente, certo? Ou haveria um levante muito grande com relação a esse clamor de independência, tá? Então, e também a coroa portuguesa estava exigindo que Dom Pedro I e sua família também fossem embora para Portugal, certo? Então, se isso acontecesse, haveria um levante e, de toda forma, o Brasil tornaria-se independente. E uma forma de assegurar o poder, certo? De certa forma, para a família de Dom Pedro I, ele decretou a independência, certo? Às margens do Rio Ipiranga, comunicando ao Brasil que ele seria o príncipe, né? Não mais o príncipe regente, mas o imperador brasileiro da época, tornando o Brasil um país independente, certo? Inúmeras histórias nós temos, certo? Sobre esse caso. Eu vou deixar um documentário para vocês também, que vai falar mais sobre essa questão da independência, tá bom? Do Brasil e falar um pouquinho da nossa história, certo? Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a rainha louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação
também traz melhorias para o país, que com o passar do tempo deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Então, agora nós vamos marcar o nosso calendário, tá bom? Aqui nós temos o calendário. Hoje é que dia, gente? Quarta-feira, dia 8, tá vendo? 8 de setembro. Vamos marcar o X. O último dia que nós marcamos foi sexta-feira, não foi? Então, aqui, ó, passou sábado, dia 4. Passou domingo, dia 5. Passou segunda-feira, dia 6. Passou terça-feira, dia 7. E hoje é dia 8. Amanhã será que dia? 9. Muito bem. Vou falar os dias do mês de setembro aqui, vocês vão falar daí, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Vamos para a nossa atividade? Na atividade de Geohistória, gente, ela está com data de hoje, 8 de 9 de 2021. Aqui nós vamos falar da independência do Brasil. Olha só. Independência, Isabel Cristina Silveira Soares. Viva a independência do Brasil, país que ainda luta sob o céu cor de anil. Ainda sou criança, criança que já sabe, para o mundo melhorar, que amor nunca cabe. Por isso vou lutar, lutar sem parar, por um país de justiça onde sempre vou amar. Então aqui, ó, temos um desenho bem bonito, aqui é o mapa do Brasil, tá bom? O nome do nosso país é? Isso, Brasil. Como é que escreve Brasil? Bra, que é o B-R-A, ó. Brasil. S-I e o L no final, que dá som de U. Brasil. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Muito bem, ó. Brasileiro. Complete as palavras que estão faltando aqui, ó. Independência, I, para ficar in. O D com E. Pé, o P com E. Independência, tá? Então, gente, olha só. Aqui é a atividade de hoje, tá? Então, eu deixei aí o documentário para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história da independência do Brasil, tá bom?
Vamos para a atividade de ciências. Na atividade de ciências, gente, ela também está com data 8/9/2021. Lembra que na aula anterior nós falamos dos direitos da criança? Hoje nós vamos falar de alguns deveres, tá bom? Então vamos lá, participar e colaborar. Devemos colaborar com os outros, ajudar a mamãe em casa e ajudar a professora na sala de aula. Colaborar é muito importante. Coleguinha, marque com X as crianças que estão ajudando a mamãe e a professora. Olha só, o que ela está fazendo aqui, ó? Essa criança está ajudando a mãe a estender roupa no varal. Vamos marcar um X? E esse aqui, esse menininho lindo, ele está ajudando a professora a apagar o quadro. Vamos marcar. A criança, ela tem muitos direitos, não tem? Como nós vimos na aula anterior. Mas também temos deveres, né? O dever de ser uma boa criança, de ajudar na organização da casa, de respeitar os mais velhos, né? Ouvir, né, os conselhos, não ser rebelde. Quando o papai, a mãe ou a vovó falar, vamos fazer atividade, a criança obedecer, certo? Ah, mas eu gosto de ver joguinho, eu gosto disso. Mas é importante, gente, obedecer. Por quê? Quando você for adulto, você vai precisar desse conhecimento que nós estamos aprendendo aqui hoje, né? E quando a gente não faz uma coisa que tem que ser feita na hora certa, depois a gente tem que fazer essa coisa da mesma forma, né? Então, nada melhor do que fazer de pronto o que é necessário para que depois você tenha o dia inteiro para brincar, não é melhor? Então, cumpra a sua obrigação, cumpra seus deveres, né? Para que depois você tenha o dia inteiro livre para você poder brincar, né? Então, aqui, ó, colora uma atividade com bastante capricho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!